Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu quero mostrar para vocês os efeitos combinados de forças e momentos e sistemas de forças e momentos equivalentes. Então vamos lá para a nossa lousinha virtual que a gente tem bastante o que trabalhar hoje. Então vamos lá pessoal, a gente já estudou as forças em separado e os momentos em separado. E a gente sabe lá das forças que eu posso mover uma força ao longo de sua reta base sem alterar o efeito que essa força causa sobre o meu corpo. Agora, eu preciso estudar o efeito combinado das forças e dos momentos, porque as forças também geram momentos. Então eu preciso saber como que eu translado a minha força para fora de sua reta base. Lógico que a gente não vai alterar nem a intensidade, nem a direção, nem o sentido da força, mas a gente tem que mexer ela para fora da reta base para poder fazer análise em torno de um determinado ponto. Então, vamos aqui para o nosso corpo. Eu vou desenhar um corpo aqui. E esse corpo ele tem alguns pontos de interesse para a gente. Ele vai ter um ponto aqui que eu vou chamar de ponto O. E eu vou ter um ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Nesse ponto A, eu vou aplicar uma força F. Tá aqui. Agora eu tenho que imaginar o seguinte. Por um determinado motivo, qualquer motivo que seja, e depois a gente vai ver por que a gente faz isso, eu preciso analisar todas as ações dessa força F aqui em torno do ponto O e não em torno do ponto A. Então eu preciso entender qual que é o efeito dessa força F sobre o ponto O. Eu sei que ela gera um momento em torno do ponto O e eu sei, só de observar visualmente, que esse momento gerado pela força F ele vai ser um momento positivo em torno de O. Né? Vou ter uma rotação no sentido anti-horário aí. Mas em termos de força, como é que eu aplico essa força aqui, cuja reta base não passa por O, no ponto O, sem alterar as características do problema? É isso que a gente vai ver agora. Então eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Ó. Eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para baixo, para ficar mais fácil da gente trabalhar. E a primeira coisa que eu vou fazer é traçar a reta base dessa força F. O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma reta base paralela a esta reta base da força F, passando pelo ponto O. Então eu vou desenhar uma reta base aqui, idealmente paralela a essa daqui. E a gente vai transferir esta reta base lá para o ponto O. Então tá aqui. Agora eu tenho uma reta base que passa pelo ponto O, que é paralela a esta reta base aqui da força F. Agora a gente já pode começar as nossas operações. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma força F. Vou desenhar ela até mais grossinha aqui. De mesma intensidade e sentido dessa força F original que está aqui, só que direção contrária. Então eu vou aplicar ela no ponto A aqui, ó, mas viradinha para baixo assim. Repara que nesse momento aqui, o meu problema está em equilíbrio, né? Eu tenho duas forças F se cancelando, mas ele não é mais o problema original. Bom, ok. O que eu vou fazer para retornar ao problema original? Eu tenho que corrigir os efeitos que eu causei com essa força F aqui, ó. Então, como eu criei uma força nessa direção e nesse sentido aqui, eu preciso colocar agora uma força de mesma direção, mesma intensidade e sentido contrário para eliminar essa força F aqui. Só que eu não vou colocar de novo ela em cima dessa reta base, porque senão não vai acontecer nada. Eu vou colocar nessa outra reta base aqui, ó. Aqui, ó. A mesma força F, de mesma direção e sentido contrário. Beleza, está aqui minha força F. Você falou, pô, mas você colocou essas duas forças aqui, elas se cancelam, mas essas retas bases têm uma distância entre elas aqui. A gente já viu na outra aula que quando isso acontece, o que vai acontecer? Eu tenho uma distânciazinha aqui, ó. Vamos colocar assim. Eu tenho essa distância aqui, daqui até aqui. Essa distância aqui eu vou chamar de D. E quando eu tenho isso daqui e essas duas forças, eu vou ter um momento gerado por essas duas forças aqui
Porque olha só, pela configuração dessas forças aqui, ó, eu vou ter um momento nesta direção e esse momento vai ser dado pela força F, que multiplica essa distância D. A gente já viu isso na aula anterior. Então, colocar essas duas forças aqui ainda me gerou um efeito residual, que é esse momento extra FD aqui, que eu não queria que acontecesse. Eu queria que o problema continuasse original. A diferença desse problema para o original é esse momento a mais aqui que está aplicado de F vezes D. Então, para cancelar esse momento, eu vou aplicar um momento no sentido contrário de mesma intensidade, F vezes D. Como ele é um momento livre, eu posso aplicar esse momento em qualquer lugar desse corpo aqui que ele vai ter exatamente o mesmo efeito. Mas, já que eu posso aplicá-lo em qualquer lugar, aonde que eu vou aplicar esse momento? Vou aplicar ele em torno do ponto O. Pronto. Agora eu vou continuar analisando esse problema aqui, porque agora eu adicionei duas forças que se cancelam, mas que criavam um momento adicional. Esse momento adicional, eu coloquei esse outro momento em vermelhinho aqui para cancelar também. Então, se eu analisar esse problema aqui agora, ele é exatamente o mesmo problema que o original. Isso aqui eu posso apagar. E agora daqui eu consigo tirar o problema equivalente ao original. Por que equivalente ao original? Porque olha, se eu analisar essas duas forças que estão agindo sobre o ponto A, elas têm a mesma intensidade, sentidos opostos. Então, olha só, se eu aplicar duas forças dessa forma aqui sobre qualquer ponto do universo, elas vão se cancelar. Então, essa força cancela com essa. E este problema aqui, ó, ele pode agora ser representado novamente dessa forma aqui, ó. Eu tinha um corpo com um ponto O aqui, um ponto A aqui. Eu já vou copiar esse corpo para cá. Aqui eu tinha uma força F. Aqui eu vou ter uma nova força F. Só que aqui eu não tinha momento nenhum. E aqui eu vou ter o meu momento F, que multiplica D. Então, esse problema da esquerda aqui, ele era o meu problema original. E o problema da direita, ele é o problema equivalente. Legal? Então, olha só, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu transladar uma força F para fora de sua reta base. Então, pelo princípio da transmissibilidade, a gente sabe que se ela está na reta base, eu posso simplesmente transladar e não vai acontecer absolutamente nada. Se eu vou transladar ela para fora da reta base, sem mexer em inclinação, sentido, orientação, nada disso, o que vai acontecer? Eu vou tirar ela da reta base, eu vou jogar ela para uma outra reta base. Essas duas retas bases têm uma distância entre si, que é uma distância D. Essa distância ela tem que ser medida com uma reta que é perpendicular às duas retas base, né? Então tenho obrigatoriamente que ter ângulos de 90 graus com as duas aqui, para isso ser a medida, né? E aí o que vai acontecer? Se essa distância aqui é D, eu vou transladar essa reta F do ponto A para o ponto O, e transladando essa reta F, olha só, se eu olhar aqui, eu sei que essa forcinha F ela vai gerar um momento no sentido anti-horário em torno do ponto O, então eu translado essa força F para o ponto O e contabilizo o momento que ela estava gerando aqui, que é F que multiplica D. E pronto, este problema aqui é exatamente igual ao problema original, sem alterações. Agora, por que eu preciso calcular esse conjunto de força e momento equivalente? Por que eu preciso fazer isso? Tem uma explicação muito simples. Olha só, quando a gente estava somando forças, lá atrás, a gente tinha uma força aqui e uma forcinha aqui. Uma das forças a gente chamava de F e a outra a gente chamava de G. E para eu somar essas duas forças, para fazer a regra do paralelogramo, o que acontece? As duas forças precisavam estar aplicadas sobre o mesmo ponto, né? Aí você fala, bom, professor, mas olha só, se eu tiver um corpo aqui, ó, eu posso aplicar duas forças em dois pontos diferentes, né? Então vamos dar nome às bois aqui.
vamos chamar essa aqui de F e essa aqui de G, eu posso aplicar essas duas forças aqui e dar uma olhada na reta base delas. Olha só, a reta base de G vem mais ou menos para cá, a de F vem mais ou menos para cá. Então eu posso transladar essas duas forças sobre as suas retas bases, que não vai acontecer nada com problema, e no ponto onde as duas retas bases vão se interceptar, eu posso fazer a somatória de forças aqui para calcular uma força resultante. Não posso? Pode. Só que o que acontece? Bom, eu posso ter uma terceira força H aplicada aqui. E olha só, essa força H, ela também tem uma reta base aqui, certo? Então eu vou ter a reta base da G e a reta base da F. E essas três forças aqui, as retas bases delas são concorrentes em pontos diferentes. E aí, em qual dos três pontos você vai analisar a somatória das três forças? Não tem como, né? Não tem jeito. Então, eu preciso saber fazer essa translação de forças, eu preciso criar um conjunto força-momento equivalente aqui para poder analisar a ação das forças em torno de qualquer ponto do meu corpo, né? Tanto as forças que já estão ali, quanto os momentos gerados por aquelas forças, quanto os momentos livres também. Eu preciso saber como transformar esse sistema original em um sistema equivalente para poder analisar a ação de todos os esforços que atuam no meu corpo sobre o ponto que eu bem entender, sobre o ponto que eu desejar. Tá bom? Então era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até o próximo vídeo.